Oi, meu nome é Leonardo e hoje o nosso tema é sobre a Segunda Guerra Mundial. Em um pequeno resumo, vamos falar dos países que participaram nela, o motivo da guerra, como ela terminou e as consequências que ela causou. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade, que teve começo em 1939 e teve fim em 1945. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se, e os aliados eram compostos por Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E o eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão. É claro que existe outros países pequenos que se juntaram aos aliados e ao eixo, mas esses que eu falei eram as principais forças. E, como eu havia dito, a Segunda Guerra Mundial fez eles se enfrentarem na Europa, África, Ásia e Oceania. E após 6 anos de conflito, até de 60 a 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas existem estatísticas que sugiram que mais de 70 milhões de pessoas morreram. Mas a estatística de 60 milhões é a mais aceita pelos historiadores. Esse conflito teve como seu principal motivo o expansionismo da Alemanha. Durante a década de 30, a Alemanha, através da sua ideia de construir o Terceiro Império, que era assim chamado por Hitler, vai acabar invadindo uma série de países ao território alemão. Primeiro a Áustria, depois a Tchecoslováquia e por último a Polônia. Então esse expansionismo alemão vai acabar sendo o maior motivo para levar ao começo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases de guerra. Primeiro, o expansionismo alemão, que teve começo em 1939 e teve fim em 1941. A Alemanha, a partir dali, vence todas as batalhas que ela estava disposta a lutar. Então, nesse período, a Alemanha consegue invadir a Polônia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e entre outros países. A segunda fase foi a recuperação aliada, que começou em 1942 e terminou em 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. E a terceira fase é a queda do eixo, que teve começo em 1944 e teve fim em 1945. A queda do eixo foi os países que participavam nesse grupo. A Itália ela havia sido invadida pelos países aliados. A Alemanha, em 44 e 45, sofreu uma série de derrotas e ela vai acabar se rendendo quando a cidade de Berlim é conquistada. E Japão vai ser o último a ser rendido, quando os Estados Unidos, em agosto de 45, lançam as 2 bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra Mundial teve 2 eventos que mais resultou em mortes. O primeiro foi o Holocausto. O Holocausto foi aquele genocídio cometido pelos nazistas contra os judeus durante o período da Segunda Guerra, e 6 milhões de judeus morreram. E antes da guerra na Europa moravam 9 milhões de judeus. Então os nazistas quase que exterminaram a população de judeus que existiam na Europa. E o segundo evento foram os usos das bombas atômicas. Nos dias 6 e 9 de agosto de 45, os Estados Unidos fizeram uso pela primeira vez na história da humanidade de armas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Tiveram 200 mil pessoas morrendo e uma série de vítimas acabaram morrendo por conta da radiação das bombas atômicas. Assim que os países do eixo se renderam em 1945, todos os crimes de guerra que foram cometidos durante todo o período da Segunda Guerra Mundial foram julgados em 2 tribunais. E é aí que vem as consequências da Segunda Guerra Mundial. O primeiro tribunal foi o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que durante 9 meses julgou o crime de guerras cometidos pelos nazistas. E o segundo tribunal foi o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, que durante 2 anos e meio julgou os crimes de guerra cometidos pelos japoneses. E após o Tribunal Internacional para o Extremo Oriente, acabou todas as questões que envolviam
a Segunda Guerra Mundial. Então, depois desses dois tribunais e desses julgamentos que tiveram na Segunda Guerra Mundial, praticamente acabou toda a questão que tinha envolvimento com a Segunda Guerra Mundial. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, que é conhecida como mundo inteiro como ONU. E ela é responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial venha a acontecer novamente.